Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, nesta casa, para trazer o Evangelho à luz do Espiritismo. Nesta tarde, vamos falar sobre nós, ajuda a ti mesmo. Então, como que nós podemos nos ajudar? Essa vai ser a nossa fala de hoje. Então, Deus nos deu o que falta para o animal, o desejo do melhor. Nós sempre desejamos o melhor para nós, que nos impele a buscar os meios de aprimorar as nossas condições, através das nossas buscas, da nossa inteligência, e da nossa moral, onde nossa inteligência ela tende a crescer e a nossa moral a depurar-se. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito, e é preciso alimentar o corpo e o espírito. Então vejam bem que é importante, As duas coisas são importantes. Então, quando nós entendemos que nós temos um corpo e temos um espírito, e essas duas partes nossas precisam de alimento. O físico precisa dos alimentos da natureza e o espírito precisa do alimento, que nada mais que é o Evangelho. O Evangelho que vai alimentar o nosso espírito, dando esperança no futuro, dando esperança para a gente vencer todas as vicissitudes, as adversidades da nossa vida. Então, aí sim, nós podemos dizer que somos um ser completo. Quando a gente tem essa consciência do corpo, da necessidade de alimentar o corpo e da necessidade de alimentar o espírito. E aí nós se tornamos um ser completo e com capacidade, sim, para vencer qualquer adversidade da nossa vida. Então, aí a gente começa já o auxílio a nós mesmos, a nos ajudar. Então, a responsabilidade pessoal. Então, nós temos uma responsabilidade, que é a ideia de que somos responsáveis por nossas ações e escolhas, e com isso nos empodera a mudar a nossa realidade. Então, nós que somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Então, logicamente, e muitas vezes a gente começa a culpar aos outros pelas nossas falhas, Mas não, nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa vida é porque nós somos os causadores das alegrias e das tristezas. Autoconhecimento. A importância de entender nossas emoções e pensamentos e comportamentos para promover a transformação interior. Então, olha que interessante, nós temos que compreender, nós temos que nos conhecer, como é que nós somos, nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós temos que entender os nossos pensamentos. O que nós estamos pensando atualmente? Nós estamos pensando em coisas boas? Nós estamos pensando em progresso? Nós estamos pensando em ajuda ao próximo? Então, tudo isso faz com que nós nos conheçamos melhor. Eu ainda não consigo pensar em ajudar as pessoas. É normal. Nós somos seres que ainda estamos aprendendo, nos conhecendo,
Então, às vezes, tem algumas habilidades que ainda nós não conseguimos fazer, né? Não conseguimos pensar no próximo, não conseguimos ajudar o próximo, né? Mas, se a gente tiver vontade, nós vamos conseguir. Nós vamos aprender a ajudar as pessoas, né? E os nossos pensamentos, né? E as nossas emoções são duas coisas que estão interligadas, porque tudo que nós sentimos, nós expressamos através da fala ou através dos nossos atos. E tudo que nós pensamos também nós expressamos. E muitas das vezes expressamos coisas não tão boas. Então é importante a vigilância dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos também. Quando a gente consegue fazer essa revolução dentro de nós, né, que é entender os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós conseguiremos então nos autoconhecer. Outra coisa importante é a oração e meditação, práticas que ajudam na conexão com o divino e na busca de serenidade e clareza mental. Nós estamos orando, nós estamos fazendo prece. Quando dormimos, quando acordamos, durante o dia, no trânsito principalmente. É importante que a gente esteja em prece, porque enquanto estamos em prece, nós estamos conectados a Deus. Quando a gente baixa a guarda, aí que a coisa acontece. Então, quando a gente perde essa conexão com Deus, então aí vem os problemas. Por isso que é importante a gente estar em prece, porque a prece nos conecta a Deus e nos dá o que? Serenidade. Serenidade é importante para a gente resolver os nossos problemas. Se a gente não estiver sereno, equilibrado, a gente não consegue dar um passo para frente, é capaz da gente cair. Então a serenidade é muito importante, né? E a clareza mental, né? A clareza mental vem resumir tudo. Quando nós estamos serenos, estamos conectados com a divindade, então a nossa mente fica clara, ela consegue enxergar a situação e, às vezes, encontrar a solução para dificuldades que, às vezes, parecem impossível de resolver. A importância da caridade, né? Como ajudar o próximo não só beneficia quem recebe, mas também traz um crescimento pessoal e espiritual para quem doa. Então, é importante nós sermos caridosos, é importante que nós ajudemos as pessoas, mesmo sendo uma caridade material, que é a caridade, acho que mais fácil da gente fazer, mas tem a caridade onde a gente pode ser uma orelha, escutar aquela dificuldade que a pessoa está passando. A gente não precisa nem abrir a boca. Só de escutar, a gente já está sendo caridoso. Porque às vezes a pessoa está tão ansiosa e ela não tem ninguém para falar. Ela não tem um ente querido para desabafar, ela não tem um amigo, ela não tem ninguém para desabafar e de repente ela nos encontra. E ela despeja toda a sua dor, toda a sua tristeza, e quando ela termina, você olha para o semblante da pessoa,
Você vê que ela está aliviada, que ela está confortada, mesmo a gente não falando nada, só de ouvir. Olha que bacana. Então é fácil a gente fazer a caridade espiritual, a caridade moral, né? Existem várias formas, com bons conselhos. Então, quando a gente vê uma pessoa em dificuldade, se a gente conhece essa dificuldade, já passou por essa dificuldade, então vamos dar bons conselhos, vamos ajudar essas pessoas. Não custa nada dar um bom conselho, não é verdade? E outra, se a pessoa está muito longe, né, e a gente quer ajudar, vamos fazer uma prece. A prece não conecta com Deus, que foi falado no primeiro slide. A prece conecta com Deus. E a prece também nos conecta com as pessoas que nós queremos ajudar. Quando nós dirigimos uma prece para uma pessoa, ela vai receber, porque são gotas de luz que serão derramadas sobre aquela pessoa, sobre aquele ser. Então, a prece é uma forma maravilhosa de nós ajudarmos as pessoas. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer, às vezes sem sair do lugar e sem abrir a boca. Olha que caridade maravilhosa, né, que a gente pode prestar para os nossos irmãos. O perdão. Como liberar as mágoas, ressentimentos, pode ser o caminho para a cura espiritual e emocional, a cura, né, do espírito e do nosso coraçãozinho, que o nosso coraçãozinho ele vive muito apertado, não vive? Com os nossos problemas do dia a dia, familiar, emprego, então a gente vive com o coração muito apertado, né? E logicamente, quando a gente perdoa, fica mais fácil, né? Mas o perdão é aquele perdão onde nós esquecemos, né, do que aquela pessoa nos fez, não guardamos mais nada no nosso coração. Pelo contrário, é o perdão que quando a gente olha para a pessoa que nos feriu, a gente tem condição de enxergar ali um irmão. Aí nós perdoamos. E logicamente, esse perdão não é a cura para o nosso irmão, é a nossa cura. Nós vamos nos curar quando nós perdoamos. Porque a gente retira do nosso coração toda aquela mágoa, toda aquela tristeza, toda aquela dor que a gente sentia quando lembrava daquela pessoa. Ah, eu não posso nem lembrar de fulano. Quando eu lembro dele, me dá uma dor no peito. Quer dizer, você não perdoou, né? Você ainda está preso àquela ideia fixa, aquela coisa que aconteceu lá no passado. Às vezes faz muito tempo e você ainda não perdoou. Às vezes a pessoa nem lembra mais do que aconteceu. E ela vê você, sorrir para você, e você fala, nossa, como ela é falsa, né? Não é verdade? Não é assim que a gente pensa? Então vamos perdoar, porque a cura é para nós mesmos, não é para aquela pessoa que foi perdoada, é para nós. O desenvolvimento da intuição. Então a intuição é uma mediunidade que todos nós temos. Olha que bacana. O que é médium? Médium é o intercâmbio entre os dois planos, o plano físico e o plano extrafísico. Entre o corpo físico e o invisível, que é o mundo espiritual, que ocorre aqui mesmo. Nós estamos encarnados
E aqui mesmo existem outros irmãos nossos que não têm mais o corpo físico e estão junto conosco aqui, ouvindo essa palestra. Então, a intuição é muito importante, porque ela é uma mediunidade também. Embora nós não vemos esses irmãos que estão hoje aqui conosco, né, desencarnados, que não têm o corpo físico, mas existe a intuição. A intuição é aprender a confiar em nossa voz interior. E com isso, pode nos guiar nas decisões diárias. Então, aprender a confiar na voz interior. Que muitas vezes a gente tem vários pensamentos, não é verdade? E esses pensamentos são vozes que os benfeitores estão colocando na nossa mente, estão colocando para nós as ideias, boas ideias, para a gente realizar aquilo que precisa ser feito, realizar um trabalho, ou mesmo praticar uma caridade. Então, eles estão colocando para nós essas ideias. E a gente precisa se ligar nisso, porque nem tudo que a gente pensa, somos nós que pensamos. Muitas das vezes nós somos guiados pelos espíritos, muitas vezes mentores, às vezes por espíritos que não são tão bons. Isso é complicado. Então a gente tem que passar numa peneira todo o nosso pensamento, né? Eu estou pensando isto, mas será que isso está de acordo com o que eu aprendi? Está de acordo com o que eu estudei? Isso está de acordo com o que eu sei, com a minha personalidade? Não. Opa, então esse pensamento não é meu. E eu reprimo com toda a força do meu ser. Eu posso reprimir os pensamentos ruins, porque eu é que comando o meu corpo. Então, quando eu tiver um pensamento que não condiz com o que eu estudei, com o que eu aprendi, eu vou reprimir ele. E quando a gente faz isso, ele some, porque nós falamos com autoridade. Eu reprimo esse pensamento com toda a força do meu ser. Logicamente que um bom espírito, um mentor, ele não vai trazer uma ideia errada para nós, né? Só vai trazer bons pensamentos. Então é assim que a gente lida com os nossos pensamentos, né? Como falou lá atrás, né? A gente tem que lidar com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Então são dois lugares onde nós somos vulneráveis, é no pensamento e no coração. Então, quando a gente se empodera desse conhecimento, quando a gente sabe que nós somos vulneráveis, é o nosso calcanhar de Aquiles, então é a hora da gente nos preocuparmos com o que nós sentimos em relação às pessoas, com o nosso comportamento em relação às pessoas e com os nossos pensamentos. O que nós estamos pensando do nosso vizinho, o que nós estamos pensando, né, da nossa esposa, o que nós estamos pensando do nosso esposo, do nosso filho, do nosso pai. Então o nosso pensamento é perigoso, é uma arma que nós temos na mão e nós não sabemos o poder do pensamento. O pensamento e o sentimento, eles emitem ondas eletromagnéticas para aquela pessoa que nós estamos pensando, para aquelas pessoas que nós estamos sentindo. Quando eu sinto raiva de uma pessoa, vocês podem ter certeza que ela vai receber essa raiva através de ondas eletromagnéticas. E que ondas são essas? É a onda do celular. Quando a gente fala no celular, você pode estar num carro a 120 por hora e a outra pessoa está na Europa num outro carro a 120 por hora. E lá chega a ligação chega. Por quê? Por causa das ondas eletromagnéticas. E os nossos pensamentos e os nossos sentimentos
É a mesma coisa, são ondas eletromagnéticas. Então, por isso que nós temos que vigiar os nossos pensamentos e vigiar os nossos sentimentos. Pedi-se-vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Então, essas palavras estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata, a porta se abrirá. Então, só depende de nós. Só depende de nós. Se nós precisarmos de ajuda, então vamos pedir ajuda. Para quem que nós vamos pedir ajuda? Para a espiritualidade, para o meu anjo guardião. Ele foi colocado pelo Pai desde o nosso nascimento, nos trazendo amor, boas ideias. Então, quando uma situação está difícil, vamos pedir ajuda para o nosso anjo guardião. Pede assim, anjo guardião, me intua o que eu devo fazer, me traga uma boa ideia. E se tiver muito difícil, vamos subir essa escala, depois do anjo guardião, vamos pedir para nossa Mãe Santíssima, Mãe Maria, eu estou em dificuldade, eu não sei o que fazer, por favor, me socorra, me traga uma luz, uma ideia, que eu possa realizar essa tarefa. Mestre amado Jesus, me socorra, me ajude. Então, quando nós pedimos, ele falou, pedis e vos dará. Mas a gente tem que pedir, a gente não pode ser orgulhoso, falar, não, eu resolvo tudo, pode deixar comigo que não tem problema, eu resolvo. Às vezes não. Às vezes nós precisamos de uma ajuda superior, de uma ajuda maior do que as nossas possibilidades enquanto espíritos encarnados. E muitas vezes a gente entra em desespero e fala, Pai, dá a chave do meu carro aí, o Senhor dirige agora, porque a minha vida eu não consigo dirigir mais. Então, muitas vezes a gente chega nessa situação e é a hora de pedir ajuda. Então, pedis, vos dará, buscais e achareis, Quem busca, acha. Se bater a uma porta, logicamente essa porta irá se abrir. Pedi-luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. É isso. Ou seja, o que a gente pedir, de acordo com o nosso sentimento, do nosso merecimento, será dado. Pedir forças para resistir de um mal e as terei. Que mal é esse? É aquele mal que a gente guarda dentro da gente, aquela angústia, aquela raiva, aquela tristeza. Então vamos pedir força para a gente resistir a esse mal. Pedir assistência dos bons espíritos, eles virão acompanhar-vos e vos guiarão. Então, gente, vamos pedir os bons espíritos. Então, não é só o anjo guardião que nos ajuda. Quem são os bons espíritos? É aquele vozinho, é aquela vozinha, é aquele tio, aquele irmão que já está no plano espiritual. E eles já estão em condições de vir e dar boas ideias para nós. Eles estão em condição de vir e nos ajudar. Mas precisam o quê?
que a gente peça. Tem que pedir. Se não pedir, não tem ajuda. Pedi bons conselhos, eles vos serão. Eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé. Temos fé? Confiança. Confiança é nada mais que ter fé e fervor. É acreditar, né? Vamos pedir acreditando que nós receberemos essa ajuda que nós necessitamos. Então veja como é fácil nós nos ajudar. Basta que nós modifiquemos um pouquinho a nossa maneira de encarar a vida, a nossa maneira de ver o nosso irmão, né? Olhar para ele como se fosse uma parte de nós. Olhar para o nosso irmão como nós olhamos para nós. A gente não olha todo dia no espelho, penteia o cabelo, né? Põe uma roupinha bonitinha. Nós nos amamos, com certeza nós nos amamos, mas o que falta? Amar o próximo, né? Nós precisamos amar o nosso irmão, nós precisamos amar aquele vizinho complicado, nós precisamos amar aquele parente difícil, nós precisamos amar o nosso Pai, porque Ele nos deu a vida, nos deu a oportunidade de estarmos hoje aqui, participando dessa palestra, participando dessas energias de amor, dessas energias de luz que são derramadas, quando nos encontramos e nos reunimos em nome de Deus. Então vamos nos ajudar fazendo essa transformação dentro de nós, dentro do que nós pensamos e do que nós sentimos. Jesus falava, o reino de Deus está dentro de vocês. O que ele quis dizer com isso? Nossa, então o reino de Deus não é lá no céu? Não. O reino de Deus está dentro de nós. Nós o encontramos quando nós nos conhecemos, nós nos ajudamos e nós encontramos a paz interior. Quando aqui dentro está em paz, nós estamos no reino de Deus. Como dizia Jesus, que a paz esteja convosco. Gratidão pelas palavras, Brás. Vamos agora à leitura da psicografia recebida na nossa casa. Meus amigos, por que às vezes parece tão difícil caminhar? Por que às vezes nos sentimos tão fracos e desiludidos? Por que esquecemos que para crescer e florescer é preciso se esforçar, acreditar e esperançar? E também se olhar, se aceitar e se abraçar com muito carinho e fazer tudo pelo outro. Tenha fé e esperança. Acredite que a bondade do Pai